Ela estava ali, sentada ao lado da cama de um homem de 63 anos. O quarto do hospital cheirava a desinfetante, mas havia algo mais no ar. Algo que Elizabeth Kubler-Ross já conhecia bem. Não era medo. Não era exatamente tristeza. Era uma espécie de silêncio profundo, como se a vida estivesse sussurrando seus últimos segredos antes de partir. O homem olhou para ela com olhos cansados, mas claros, e disse algo que ela jamais esqueceria. Eu sei que estou indo embora. Meu corpo está me avisando há dias, e minha casa também. Aquilo a intrigou. Ela perguntou o que ele queria dizer com minha casa também. E o homem, com a respiração pesada, contou que nos últimos dias antes de ser internado, coisas estranhas começaram a acontecer em sua casa. O relógio da sala parou de funcionar sem motivo. Sua cadela, que sempre dormia aos pés da cama, passou a deitar-se à porta do quarto, como se estivesse guardando algo. E na madrugada anterior à internação, ele acordou às 3 da manhã e viu uma luz suave no corredor. Não era a luz do poste da rua. Era outra coisa. Ele não conseguia explicar, mas sentiu paz. Aquilo não foi a primeira vez, nem seria a última. Durante décadas, Kubler-Ross testemunhou o mesmo fenômeno se repetir em hospitais, casas de repouso e, principalmente, nas casas das próprias pessoas. Ela descobriu que os sinais do desencarne não aconteciam apenas no corpo. Eles se manifestavam também no ambiente. Como se a fronteira entre este mundo e o próximo ficasse mais fina, mais permeável. E essa permeabilidade afetava tudo: objetos, animais, a atmosfera da casa. Era como se o espaço ao redor da pessoa que estava partindo começasse a vibrar de forma diferente, a responder a algo invisível, a preparar o cenário para a grande travessia. E o mais intrigante? Esses sinais seguiam um padrão. Não importava se a pessoa era religiosa ou não. Não importava se morava sozinha ou com a família. Os mesmos 12 sinais apareciam, vez após vez, em corpos e casas ao redor do mundo. 12 avisos gentis de que a alma estava se preparando para deixar o plano físico. 12 mensagens que, na visão de Kubler-Ross, não eram sintomas de fim, mas de transição, de preparação, de um processo tão natural quanto o nascimento, mas envolto em tanto medo que preferimos não olhar. Mas por que ignoramos esses sinais? Porque mesmo quando alguém que amamos começa a demonstrar essas mudanças no corpo e coisas estranhas começam a acontecer na casa, preferimos acreditar que é apenas coincidência? Que o relógio parou porque a pilha acabou, que o cachorro está agitado porque sente a tensão da família, que os objetos caíram porque alguém esbarrou. Talvez porque aceitar esses sinais signifique aceitar a própria despedida. E isso dói. Dói de uma forma que nenhuma palavra consegue descrever. Mas Kubler-Ross aprendeu algo fundamental ao longo de sua vida dedicada a estudar a morte. Ignorar os sinais não impede a partida. Pelo contrário. Quando não reconhecemos o que está acontecendo, perdemos a chance de oferecer conforto. Perdemos a chance de estar verdadeiramente presentes. Perdemos a chance de transformar os últimos dias em momentos de conexão profunda, de perdão, de amor, sem máscaras. O primeiro sinal no corpo é sutil, quase imperceptível, mas está sempre lá. É uma alteração no olhar. Os olhos da pessoa começam a parecer distantes, como se estivessem vendo algo além do que está à frente. Familiares descrevem essa sensação como ele está aqui, mas não está completamente aqui. E é exatamente isso que acontece. Para Kubler-Ross, esse olhar distante não é confusão, é percepção expandida. A pessoa começa a enxergar além do véu. Começa a perceber presenças, luzes, entes queridos já falecidos que vieram buscá-la. E enquanto a família vê apenas os olhos perdidos no vazio, a pessoa que está partindo está, na verdade, vendo mais do que nunca viu na vida. Junto com o olhar, vem uma mudança no sono. Não é insônia. Não é simplesmente dormir mais. É uma espécie de transição entre os dois mundos. A pessoa começa a passar mais tempo em um estado que não é exatamente sono nem vigília. É como se estivesse ensaiando a passagem, visitando o outro lado em pequenas doses. Kubler-Ross ouviu centenas de relatos de pessoas que, dias antes de morrer, diziam ter visitado lugares lindos em seus sonhos. Jardins cheios de luz, casas que reconheciam, mas que nunca haviam visto nesta vida. E sempre, sempre, havia alguém esperando. Alguém que elas amavam e que já havia partido.
E enquanto o corpo atravessa essas transformações, a casa começa a responder. O primeiro sinal ambiental que Kübler-Ross identificou foi o comportamento dos animais de estimação. Cães e gatos, especialmente, começam a agir de forma diferente. Eles se recusam a sair do lado da pessoa. Ou, ao contrário, evitam entrar no quarto. Olham fixamente para pontos vazios do cômodo, como se vissem algo que os humanos não conseguem enxergar. Latem ou miam sem motivo aparente. Para Kübler-Ross, isso não era imaginação. Os animais têm uma sensibilidade natural para perceber mudanças energéticas. Eles sentem quando a vibração de um ambiente está mudando. E quando a alma está se preparando para partir, essa mudança é intensa. O segundo sinal na casa envolve objetos. Relógios que param de funcionar. Lâmpadas que queimam com frequência incomum. Quadros que caem das paredes sem que ninguém encoste. Portas que abrem ou fecham sozinhas. Muitas famílias descartam esses eventos como coincidência ou falha técnica. Mas Kübler-Ross via um padrão. Ela acreditava que, à medida que a pessoa se aproxima do desencarne, sua energia começa a interagir com o ambiente de formas incomuns. Não é que a pessoa esteja fazendo isso conscientemente. É que o campo energético ao redor dela está em transição. E essa transição afeta a matéria física, especialmente objetos que têm carga emocional. Relógios que foram presentes, fotos de entes queridos, objetos que marcam memórias importantes. E há algo ainda mais profundo que acontece na casa. A temperatura muda. Não de forma drástica, mas perceptível. Alguns cômodos ficam inexplicavelmente mais frios, outros mais quentes. Pessoas que entram no quarto da pessoa prestes a partir relatam sentir arrepios, ou uma sensação de peso no peito, ou, ao contrário, uma leveza estranha. Kübler-Ross não via isso como algo negativo. Para ela, essas mudanças de temperatura eram sinais de presença espiritual. De que o véu entre os mundos estava se afinando. De que entes queridos do outro lado já estavam ali, preparando o caminho, acompanhando, esperando. No corpo, o terceiro sinal físico que aparece é na pele. As extremidades, mãos, pés, joelhos, começam a ficar frias e, às vezes, levemente azuladas ou manchadas. Isso acontece porque a circulação sanguínea está se retirando das periferias e se concentrando nos órgãos vitais. É como se o corpo estivesse encolhendo sua área de atuação, focando apenas no essencial. Para Kübler-Ross, isso não era um sinal de sofrimento. Era um sinal de economia de energia. O corpo estava priorizando. E essa priorização era inteligente. Ela dizia às famílias: aqueçam as mãos dele com cuidado, mas saibam que o frio nas pontas dos dedos não significa que ele esteja com frio por dentro. Junto com essas mudanças físicas, algo igualmente poderoso está acontecendo no campo emocional. A pessoa começa a se afastar. Conversas ficam mais curtas. O interesse pelo que acontece ao redor diminui. Notícias da família, eventos futuros, planos. Nada disso parece importar mais. Para os que ficam, isso pode parecer frieza, depressão, desistência. Mas Kübler-Ross entendia isso de outra forma. Ela via esse afastamento como um processo natural de desapego. A alma está se soltando gentilmente das amarras emocionais que a prendem a este mundo. Não é que a pessoa não ame mais. É que o amor dela está se expandindo para além das formas terrenas. Está se preparando para um tipo diferente de conexão. E então vem algo que assusta muitas pessoas. A respiração muda. Não de forma constante, mas em padrões estranhos. A pessoa respira fundo algumas vezes, depois para. Fica segundos sem respirar. E volta a respirar de novo. Kübler-Ross explicava que esse padrão, chamado de respiração de Cheyne-Stokes pela medicina, não é necessariamente desconforto. É o corpo ajustando sua necessidade de oxigênio. É como se o corpo estivesse calibrando. Testando quanto ainda precisa. Algumas famílias entram em pânico ao ver isso. Correm para chamar ajuda. Mas Kübler-Ross sempre dizia: observe se a pessoa parece em sofrimento. Muitas vezes ela está tranquila. E essa respiração irregular é apenas mais um sinal de que o corpo está se preparando para funcionar de outra forma. Para não funcionar mais. Junto com a respiração, vem outra mudança física que poucas pessoas notam até que esteja bem avançada. O apetite desaparece completamente. A pessoa simplesmente para de querer comer. Não é teimosia, não é desistência. É o corpo dizendo: não preciso mais disso. O sistema digestivo começa a desacelerar naturalmente.
A energia que antes era usada para processar alimentos agora é redirecionada para outro lugar. Para onde? Kübler-Ross acreditava que essa energia era direcionada para o trabalho interno da alma, para o processo de desapego das ligações físicas, para a preparação da grande travessia. Forçar alguém a comer nesse estágio, por mais bem-intencionado que seja, pode causar desconforto desnecessário. O corpo sabe o que está fazendo. Ele está economizando energia para o que realmente importa. E enquanto isso acontece no corpo, a casa continua dando sinais. Um dos mais relatados é o cheiro. Não um cheiro ruim, mas um cheiro diferente. Às vezes é um perfume que a pessoa costumava usar décadas atrás. Outras vezes é o cheiro de flores, mesmo que não haja flores no cômodo. Ou o cheiro de algo que remete à infância da pessoa. Kübler-Ross ouvia esses relatos constantemente. Famílias diziam: entrei no quarto e senti o perfume da minha avó, mas ela morreu há 20 anos. Ou, a sala toda cheirava a rosas, mas não tem rosa alguma aqui. Para ela, esses cheiros não eram alucinações coletivas. Eram manifestações. Sinais de que entes queridos já falecidos estavam presentes, preparando o ambiente, trazendo conforto, lembrando a pessoa de que ela não estava sozinha. Outro sinal na casa que muitas vezes é ignorado é a sensação de presença. Pessoas que entram no cômodo onde está a pessoa prestes a partir relatam sentir que há mais alguém ali, mesmo que visualmente não vejam nada. É uma sensação física. Uma certeza inexplicável de que o espaço está ocupado por mais do que apenas os vivos. Kübler-Ross acreditava firmemente nisso. Ela dizia que, nos dias finais, o véu entre os mundos fica tão fino que até pessoas sem sensibilidade espiritual desenvolvida conseguem perceber. É como se a realidade ampliasse, como se por alguns instantes todos na casa pudessem tocar a borda do invisível. E há um fenômeno que acontece especificamente de madrugada. Entre 3 e 5 da manhã, a pessoa acorda. Ou, se já está em estado de semiconsciência, fica mais alerta nesse horário. Kübler-Ross identificou esse padrão repetidas vezes. E ela sabia que, em muitas tradições espirituais, esse horário é considerado o momento em que o véu entre os mundos está mais fino. O momento em que a comunicação com o outro lado é mais fácil. Muitas pessoas relatavam que, nesse horário, viam luzes, sentiam a presença de entes queridos, ouviam vozes chamando seus nomes. E quase sempre, essas experiências traziam paz, não medo. Era como se a pessoa estivesse sendo preparada, sendo visitada. Sendo lembrada de que, do outro lado, há amor esperando. No corpo, outro sinal que aparece é a mudança na comunicação. A pessoa começa a falar de forma simbólica, diz coisas que parecem não fazer sentido. Preciso pegar o trem. Minha mãe está me chamando. Vou viajar amanhã. Familiares preocupados tentam corrigir. Mãe, você não vai viajar. Você está aqui, na cama. Mas para Kübler-Ross, essas falas não eram confusão. Eram comunicações do outro lado do véu. A pessoa estava literalmente se preparando para a viagem. E muitas vezes estava vendo e conversando com entes queridos que já haviam partido. Corrigir essas falas, tentar trazer a pessoa de volta à realidade, pode causar angústia. O melhor é ouvir, validar, perguntar: quem está te chamando? Como é o lugar para onde você vai? Essas perguntas permitem que a pessoa compartilhe o que está vivenciando e trazem conforto. Junto com essa comunicação simbólica, vem algo profundo. A pessoa começa a revisitar memórias, não de forma aleatória, mas como se estivesse fazendo uma revisão de vida. Kübler-Ross ouviu inúmeros pacientes falarem sobre isso. Eles reviviam momentos importantes. Às vezes, pediam perdão por coisas feitas décadas atrás. Outras vezes, expressavam gratidão por pequenos gestos que pareciam esquecidos. Ela lembrava de um homem que, 3 dias antes de morrer, pediu para ver sua irmã. Quando ela chegou, ele pediu perdão por ter roubado o brinquedo favorito dela quando eram crianças. 60 anos antes. A irmã nem se lembrava, mas para ele aquilo era importante. Precisava ser resolvido. Kübler-Ross via essa revisão não como delírio, mas como um processo profundamente espiritual. A alma estava fechando ciclos, fazendo as pazes com sua jornada, preparando-se para apresentar sua vida diante de uma consciência maior, ou diante de si mesma, em um nível mais profundo. E na casa, há algo que acontece com a luz. Lâmpadas piscam. Às vezes, apagam e acendem sozinhas. Outras vezes, brilham mais forte do que o normal, como se fossem queimar.
E em alguns casos, as pessoas relatam ver pequenos pontos de luz flutuando no quarto. Luzes que não têm fonte física, que aparecem e desaparecem. Kübler-Ross não descartava esses relatos. Ela os via como evidências de que algo além do físico estava acontecendo, de que a energia ao redor da pessoa estava em transição, e de que essa transição afetava até mesmo a eletricidade, como se a presença espiritual interferisse nos campos eletromagnéticos, como se o invisível estivesse tocando o visível. Mas talvez o sinal mais desconcertante de todos seja o silêncio. Não o silêncio externo, mas um silêncio interno que a pessoa transmite. Mesmo quando ainda consegue falar, há uma quietude profunda que emana dela, como se ela já estivesse parcialmente em outro lugar. Como se parte de sua consciência já tivesse atravessado. E esse silêncio não é vazio, é pleno. É carregado de algo que Kübler-Ross descrevia como paz profunda. Uma paz que vai além da compreensão, que não depende das circunstâncias externas, que vem de dentro, de um lugar que já tocou o eterno. E então vem algo que assusta muitas pessoas. A respiração muda. Não de forma constante, mas em padrões estranhos. A pessoa respira fundo algumas vezes, depois para. Fica segundos sem respirar. E volta a respirar de novo. Kübler-Ross explicava que esse padrão, chamado de respiração de Cheyne-Stokes pela medicina, não é necessariamente desconforto. É o corpo ajustando sua necessidade de oxigênio. É como se o corpo estivesse calibrando, testando quanto ainda precisa. Algumas famílias entram em pânico ao ver isso, correm para chamar ajuda. Mas Kübler-Ross sempre dizia: observe se a pessoa parece em sofrimento. Muitas vezes ela está tranquila. E essa respiração irregular é apenas mais um sinal de que o corpo está se preparando para funcionar de outra forma, para não funcionar mais. Junto com a respiração, vem outra mudança física que poucas pessoas notam até que esteja bem avançada. O apetite desaparece completamente. A pessoa simplesmente para de querer comer. Não é teimosia. Não é desistência. É o corpo dizendo: não preciso mais disso. O sistema digestivo começa a desacelerar naturalmente. A energia que antes era usada para processar alimentos agora é redirecionada para outro lugar. Para onde? Kübler-Ross acreditava que essa energia era direcionada para o trabalho interno da alma, para o processo de desapego das ligações físicas, para a preparação da grande travessia. Forçar alguém a comer nesse estágio, por mais bem-intencionado que seja, pode causar desconforto desnecessário. O corpo sabe o que está fazendo. Ele está economizando energia para o que realmente importa. E enquanto isso acontece no corpo, a casa continua dando sinais. Um dos mais relatados é o cheiro. Não um cheiro ruim, mas um cheiro diferente. Às vezes é um perfume que a pessoa costumava usar décadas atrás. Outras vezes é o cheiro de flores, mesmo que não haja flores no cômodo. Ou o cheiro de algo que remete à infância da pessoa. Kübler-Ross ouvia esses relatos constantemente. Famílias diziam: entrei no quarto e senti o perfume da minha avó, mas ela morreu há 20 anos. Ou, a sala toda cheirava a rosas, mas não tem rosa alguma aqui. Para ela, esses cheiros não eram alucinações coletivas. Eram manifestações. Sinais de que entes queridos, já falecidos, estavam presentes. Preparando o ambiente, trazendo conforto. Lembrando a pessoa de que ela não estava sozinha. Outro sinal na casa que muitas vezes é ignorado é a sensação de presença. Pessoas que entram no cômodo onde está a pessoa prestes a partir relatam sentir que há mais alguém ali, mesmo que visualmente não vejam nada. É uma sensação física. Uma certeza inexplicável de que o espaço está ocupado por mais do que apenas os vivos. Kübler-Ross acreditava firmemente nisso. Ela dizia que nos dias finais, o véu entre os mundos fica tão fino que até pessoas sem sensibilidade espiritual desenvolvida conseguem perceber. É como se a realidade ampliasse. Como se por alguns instantes todos na casa pudessem tocar a borda do invisível. E há um fenômeno que acontece especificamente de madrugada, entre 3 e 5 da manhã. A pessoa acorda. Ou, se já está em estado de semiconsciência, fica mais alerta nesse horário. Kübler-Ross identificou esse padrão repetidas vezes. E ela sabia que, em muitas tradições espirituais, esse horário é considerado o momento em que o véu entre os mundos está mais fino. O momento em que a comunicação com o outro lado é mais fácil. Muitas pessoas relatavam que, nesse horário, viam luzes. Sentiam a presença de entes queridos. Ouviam vozes chamando seus nomes.
E quase sempre, essas experiências traziam paz. Não medo. Era como se a pessoa estivesse sendo preparada, sendo visitada, sendo lembrada de que, do outro lado, há amor esperando. No corpo, outro sinal que aparece é a mudança na comunicação. A pessoa começa a falar de forma simbólica. Diz coisas que parecem não fazer sentido. Preciso pegar o trem. Minha mãe está me chamando. Vou viajar amanhã. Familiares preocupados tentam corrigir. Mãe, você não vai viajar. Você está aqui, na cama. Mas para Kübler-Ross, essas falas não eram confusão. Eram comunicações do outro lado do véu. A pessoa estava, literalmente, se preparando para a viagem. E muitas vezes, estava vendo e conversando com entes queridos que já haviam partido. Corrigir essas falas, tentar trazer a pessoa de volta à realidade, pode causar angústia. O melhor é ouvir, validar, perguntar: quem está te chamando? Como é o lugar para onde você vai? Essas perguntas permitem que a pessoa compartilhe o que está vivenciando e trazem conforto. Junto com essa comunicação simbólica, vem algo profundo. A pessoa começa a revisitar memórias, não de forma aleatória, mas como se estivesse fazendo uma revisão de vida. Kübler-Ross ouviu inúmeros pacientes falarem sobre isso. Eles reviviam momentos importantes. Às vezes, pediam perdão por coisas feitas décadas atrás. Outras vezes, expressavam gratidão por pequenos gestos que pareciam esquecidos. Ela lembrava de um homem que 3 dias antes de morrer pediu para ver sua irmã. Quando ela chegou, ele pediu perdão por ter roubado o brinquedo favorito dela quando eram crianças. 60 anos antes. A irmã nem se lembrava. Mas para ele, aquilo era importante. Precisava ser resolvido. Kübler-Ross via essa revisão não como delírio, mas como um processo profundamente espiritual. A alma estava fechando ciclos, fazendo as pazes com sua jornada, preparando-se para apresentar sua vida diante de uma consciência maior, ou diante de si mesma, em um nível mais profundo. E na casa, há algo que acontece com a luz. Lâmpadas piscam, às vezes apagam e acendem sozinhas, outras vezes brilham mais forte do que o normal, como se fossem queimar. E em alguns casos, as pessoas relatam ver pequenos pontos de luz flutuando no quarto. Luzes que não têm fonte física, que aparecem e desaparecem. Kübler-Ross não descartava esses relatos. Ela os via como evidências de que algo além do físico estava acontecendo, de que a energia ao redor da pessoa estava em transição, e de que essa transição afetava até mesmo a eletricidade. Como se a presença espiritual interferisse nos campos eletromagnéticos, como se o invisível estivesse tocando o visível. Mas talvez o sinal mais desconcertante de todos seja o silêncio. Não o silêncio externo, mas um silêncio interno que a pessoa transmite. Mesmo quando ainda consegue falar, há uma quietude profunda que emana dela, como se ela já estivesse parcialmente em outro lugar, como se parte de sua consciência já tivesse atravessado. E esse silêncio não é vazio, é pleno. É carregado de algo que Kübler-Ross descrevia como paz profunda. Uma paz que vai além da compreensão, que não depende das circunstâncias externas, que vem de dentro, de um lugar que já tocou o eterno. E há um sinal no corpo que poucas pessoas prestam atenção até que seja tarde demais. A voz muda. Não apenas o tom, mas a força. A pessoa começa a falar mais baixo. As palavras saem com esforço. E em algum momento, a voz simplesmente some. Não porque a pessoa não queira falar, mas porque o corpo está redirecionando energia. Falar exige muito. Exige músculos, coordenação, oxigênio. E o corpo está priorizando o essencial. Kübler-Ross sempre alertava as famílias. Prestem atenção enquanto ainda há voz. Façam as perguntas importantes. Digam o que precisa ser dito, porque quando a voz se vai, a comunicação ainda continua. Mas de outra forma, através do toque, do olhar, da simples presença. E muitas vezes é nesse silêncio que as conversas mais profundas acontecem. Junto com a perda da voz, vem outra mudança física que assusta. A urina escurece. A quantidade diminui drasticamente. Os rins estão desacelerando. O corpo não está mais processando líquidos da mesma forma. Para a medicina, isso é falência renal. Para Kübler-Ross, era mais um sinal de que o corpo estava se desligando gentilmente. Sistema por sistema. Órgão por órgão. Não de forma caótica,
mas organizada. Como se houvesse uma ordem natural. Uma sequência que o corpo segue instintivamente. Primeiro, ele para de pedir comida. Depois, reduz a necessidade de líquidos. Em seguida, a circulação se retrai. A respiração muda. E, por fim, o coração descansa. Mas enquanto o corpo passa por essa desaceleração, a casa continua respondendo. E um dos sinais mais perturbadores para muitas famílias é o som. Barulhos inexplicáveis. Batidas nas paredes. Passos no corredor quando não há ninguém lá. Portas rangendo. Alguns descrevem como se alguém estivesse andando pelo telhado. Outros ouvem sussurros. Vozes baixas, quase inaudíveis, mas definitivamente presentes. Kubler-Ross ouvia esses relatos o tempo todo, e ela nunca descartava. Nunca dizia, isso é só o vento. Ou, vocês estão cansados, estressados. Porque ela sabia que esses sons eram reais. Não no sentido físico convencional, mas no sentido de que algo estava acontecendo. A casa estava vibrando de forma diferente, e essa vibração criava manifestações físicas. Sons, movimentos, sinais de que a fronteira entre os mundos estava de fato se dissolvendo. E há algo que acontece especificamente com fotografias. Quadros de entes queridos já falecidos caem das paredes. Ou são encontrados virados de frente para baixo, mesmo que ninguém tenha encostado. Álbuns de fotos aparecem abertos em páginas específicas. Páginas que mostram pessoas que já partiram. Kubler-Ross via isso como mensagens, como lembretes de que aqueles que já atravessaram estão presentes, estão acompanhando, estão preparando o caminho. E muitas vezes, quando a família presta atenção nessas fotos, percebe algo reconfortante. São as pessoas que a pessoa prestes a partir mais amava. São aqueles que ela chamava nos momentos de semiconsciência. São exatamente os rostos que ela dizia estar vendo ao olhar para o canto vazio do quarto. No corpo, outro sinal que aparece é a mudança nos movimentos. A pessoa começa a fazer gestos repetitivos. Puxa a coberta. Mexe nas roupas. Move as mãos no ar como se estivesse pegando algo invisível. A medicina chama isso de agitação terminal. Mas Kubler-Ross tinha outra interpretação. Ela acreditava que a pessoa estava interagindo com algo do outro lado. Estava pegando objetos que nós não podemos ver. Estava organizando, arrumando, preparando-se. Ou talvez estivesse sendo ajudada. Talvez entes queridos do outro lado estivessem estendendo as mãos. E a pessoa, mesmo sem consciência plena, estava respondendo. Estava alcançando de volta. E então, há um sinal que acontece na casa que é ao mesmo tempo reconfortante e arrepiante. A sensação de tempo muda. Pessoas que estão cuidando da pessoa prestes a partir relatam que as horas parecem não passar. Ou passam rápido demais. Perdem a noção de manhã e noite. É como se o tempo linear começasse a se dissolver dentro daquela casa. Kubler-Ross via isso como evidência de que o espaço ao redor da pessoa estava entrando em outra dimensão. Uma dimensão onde o tempo não funciona da mesma forma. Onde passado, presente e futuro coexistem. E todos dentro daquela casa, mesmo que brevemente, tocam essa realidade expandida. Junto com a mudança no tempo, vem algo que muitas pessoas têm medo de admitir. Sonhos. Não apenas a pessoa que está partindo, mas as pessoas ao redor. Familiares começam a ter sonhos vívidos com a pessoa. Sonhos onde ela aparece saudável, feliz, dizendo que está tudo bem. Ou sonhos onde entes queridos já falecidos aparecem e dizem, estamos cuidando dela. Kubler-Ross sempre perguntava às famílias sobre esses sonhos. E quase sempre, eles estavam acontecendo. Ela acreditava que, quando alguém está prestes a partir, a conexão espiritual entre essa pessoa e seus entes queridos se intensifica. E os sonhos se tornam pontes. Canais de comunicação. Formas de preparar todos os envolvidos para a despedida. Mas há um sinal no corpo que é, talvez, o mais visual. A pele muda de cor. Não apenas nas extremidades, mas no rosto, no pescoço, no peito. Fica pálida, às vezes quase translúcida. Como se a vida estivesse se retirando camada por camada. E em alguns casos, há uma espécie de brilho. Um brilho sutil, quase etéreo. Kubler-Ross viu isso muitas vezes. E ela descrevia como se a luz interna da pessoa estivesse começando a brilhar através da pele. Como se a alma estivesse se tornando mais visível à medida que o corpo se tornava mais transparente.
Não é algo que aparece em livros de medicina, mas é algo que quem passa horas ao lado de alguém que está morrendo consegue ver e reconhecer. E na casa, há um último sinal que precisa ser dito antes de avançarmos. A energia muda. Não é algo que se possa medir com aparelhos, mas é palpável. Pessoas que entram na casa sentem. Algumas descrevem como peso, outras como leveza. Algumas sentem paz profunda, outras sentem arrepio. Mas todas concordam. Há algo diferente no ar. Kubler-Ross acreditava que essa mudança de energia era o resultado de múltiplas presenças espirituais reunidas. A pessoa que está partindo. Os entes queridos que vieram buscá-la. Os guias espirituais. E até mesmo a própria família, cujas emoções intensas criam campos energéticos poderosos. Tudo isso junto transforma a casa em um portal. Em um lugar onde dois mundos se encontram. Se você está assistindo a este vídeo, talvez esteja passando por isso agora. Talvez reconheça esses sinais em alguém que ama, ou talvez esteja apenas buscando entender. De qualquer forma, inscreva-se no canal para continuar essa jornada. E deixe o like se este conteúdo está tocando algo dentro de você. Porque ainda há muito a entender sobre os últimos sinais, sobre o que acontece quando o corpo finalmente descansa, e sobre o que Kubler-Ross aprendeu ao testemunhar milhares de passagens. Mas o que acontece quando todos esses sinais já se manifestaram? Quando o corpo já deu todos os avisos? Quando a casa já respondeu de todas as formas possíveis? Kubler-Ross aprendeu que há um momento específico, um ponto de virada, onde a pessoa faz uma escolha, nem sempre consciente, nem sempre verbalizada, mas uma escolha profunda, da alma, a escolha de soltar, de permitir, de atravessar. E é nesse momento que algo extraordinário acontece. Algo que ela testemunhou centenas de vezes e que mudou para sempre a forma como entendia a morte. Esse momento geralmente vem acompanhado de um fenômeno que a medicina não consegue explicar completamente. A pessoa, que estava inconsciente ou semiconsciente há dias, de repente acorda, fica lúcida, completamente presente. Os olhos ganham brilho. A voz que havia desaparecido retorna. E por algumas horas, às vezes apenas minutos, ela está de volta. Conversa. Reconhece todos. Diz coisas importantes. Kubler-Ross chamava isso de lucidez terminal. E ela via esse fenômeno como um presente. Uma última oportunidade de conexão. Uma despedida consciente. Mas também via como algo mais profundo. Como se a alma estivesse reunindo toda a energia restante para dar um último aceno. Para garantir que nada ficasse sem ser dito. Durante esses momentos de lucidez, muitas pessoas fazem pedidos específicos. Querem ver alguém. Querem resolver algo pendente. Querem dar uma instrução final. Kubler-Ross sempre aconselhava as famílias a levarem isso a sério, porque, em sua experiência, essas não eram demandas aleatórias. Eram necessidades da alma, coisas que precisavam ser fechadas antes da partida. Ela lembrava de uma mulher que, após 3 dias em coma, acordou e pediu para falar com o filho mais velho. Quando ele chegou, ela pediu perdão por algo que havia feito 30 anos antes. Depois disso, ela fechou os olhos e partiu em paz. Para Kubler-Ross, aquele perdão era a última peça que faltava. A última amarração que prendia a alma ao corpo. E há algo que acontece na casa durante esse momento de lucidez. A atmosfera muda. O peso que estava no ar se dissipa. A sensação de tensão desaparece. É como se todos pudessem respirar mais facilmente. Kubler-Ross acreditava que isso acontecia porque a pessoa havia tomado a decisão. A alma havia escolhido. E essa escolha criava uma espécie de alívio energético. Não apenas para a pessoa, mas para todos ao redor. Era como se a casa inteira soubesse, como se as paredes, os objetos, até mesmo o ar, pudessem sentir que o momento estava próximo. E que estava tudo bem. Mas então vem algo que muitas famílias não esperam. Depois desse momento de lucidez, a pessoa geralmente entra em um estado profundo de inconsciência. Mais profundo do que antes. É como se ela tivesse usado toda a energia que restava. E agora, o corpo finalmente descansa. A respiração fica ainda mais irregular. As pausas entre uma respiração e outra ficam mais longas. E há momentos em que parece que já acabou. Mas então, a pessoa respira de novo. Kubler-Ross dizia às famílias: esse é o momento de simplesmente estar presente. De segurar a mão. De falar palavras de conforto. Mesmo que pareça que ela não está ouvindo, ela está. A audição é o último sentido a se apagar.
E a presença de quem ama é o maior presente que se pode dar a alguém que está partindo. E na casa, algo muda nesse momento final. O silêncio fica mais profundo. Não é um silêncio desconfortável. É um silêncio sagrado. Como se o tempo tivesse parado. Como se o mundo inteiro estivesse segurando a respiração junto com a pessoa. Kübler-Ross descrevia esse momento como o mais próximo que conseguimos chegar do mistério. É quando o véu está no seu ponto mais fino. Quando a linha entre estar aqui e estar lá quase desaparece. E muitas pessoas relatam que nesses momentos sentem coisas inexplicáveis. Uma súbita paz. Uma certeza de que algo maior está acontecendo. Uma presença invisível, mas inegável. E há um fenômeno que acontece especificamente no momento da morte. Kübler-Ross ouviu relatos disso de enfermeiros, médicos, familiares. No exato momento em que a pessoa parte, algo acontece na casa. Uma luz pisca. Uma porta se abre. Um objeto cai. Um relógio para. É como se houvesse uma liberação de energia. Um pulso. Uma onda que atravessa o ambiente. Alguns descrevem como um sopro de vento, mesmo com todas as janelas fechadas. Outros dizem que sentiram um arrepio súbito. E alguns, os mais sensíveis, dizem que viram. Viram uma luz saindo do corpo. Ou uma forma translúcida. Ou simplesmente souberam, sem sombra de dúvida, que a alma havia partido. Mas o que acontece com a alma imediatamente após a morte? Kübler-Ross dedicou anos pesquisando isso. E o que ela descobriu, através de milhares de relatos de experiências de quase morte, é que a alma não simplesmente desaparece. Ela passa por um processo. Primeiro, há uma sensação de leveza, de liberdade, como se um peso enorme tivesse sido retirado. Então, há uma revisão. A pessoa vê sua vida inteira, não de forma linear, mas simultânea. Sente as emoções de todas as pessoas que ela impactou. Entende pela primeira vez o verdadeiro significado de suas ações. E nesse momento, não há julgamento externo. O único julgamento vem de dentro, da própria alma, confrontando suas escolhas. Depois da revisão, vem o encontro. Entes queridos que já partiram aparecem, não como fantasmas, mas como presenças vívidas, mais reais do que qualquer coisa na Terra. E há uma luz que não queima os olhos, uma luz que é amor puro. Kübler-Ross chamava essa luz de o ser de luz. Alguns a identificam como Deus, outros como a consciência universal. Outros como Cristo, Krishna, Buda, dependendo de suas crenças. Mas todos concordam. Essa luz é amor incondicional. É aceitação total. É a sensação de finalmente estar em casa. E enquanto isso acontece do outro lado, algo acontece na casa dos vivos. Nos dias seguintes à morte, muitas famílias relatam sinais. Sonhos vívidos com a pessoa, onde ela aparece jovem, saudável, feliz. Objetos que eram importantes para ela aparecem em lugares estranhos. O cheiro dela surge do nada. Luzes piscam. E há uma sensação, impossível de ignorar, de que ela ainda está por perto. Kübler-Ross acreditava que nos primeiros dias após a morte, a alma ainda visita, ainda se despede, ainda traz conforto. Ela dizia: prestem atenção aos sinais. Eles são reais. Eles são mensagens. Eles são a forma que a alma encontra de dizer: eu estou bem, eu estou em paz, e eu ainda amo vocês. Mas há uma pergunta que Kübler-Ross ouvia constantemente, e que talvez você também esteja se fazendo agora. Por que algumas pessoas vão embora em paz, tranquilas, quase como se estivessem adormecendo enquanto outras lutam? Por que algumas mortes parecem suaves e outras parecem difíceis? Ela descobriu que a resposta estava no desapego, não o desapego forçado, mas o desapego natural que vem quando a alma sente que cumpriu seu propósito, quando todos os contratos foram honrados, quando todas as lições foram aprendidas, e quando a pessoa sente que está tudo bem deixar ir. Kübler-Ross acreditava firmemente em contratos de alma, a ideia de que, antes de nascer, cada alma escolhe certas experiências, certas relações, certos desafios, e que a vida é, em essência, o cumprimento desses contratos. Quando uma pessoa está morrendo e ainda há contratos pendentes, a partida pode ser mais difícil. Não porque o corpo esteja preso, mas porque a alma está. Ela lembrava de um homem que ficou agonizando por dias. A família não entendia. Ele parecia em sofrimento, mas nada a acalmava.
Até que a filha mais nova, que morava longe, finalmente chegou. Ela se ajoelhou ao lado da cama, segurou a mão do pai e disse: Pai, eu perdoo você. E eu vou ficar bem. Ele abriu os olhos, olhou para ela e em minutos partiu. O contrato havia sido cumprido. A alma estava livre. E há algo profundo que acontece quando a alma finalmente parte. A casa sabe. As pessoas que estavam cuidando relatam uma mudança imediata. O peso que estava no ar desaparece. A sensação de tensão se dissolve. É como se alguém tivesse aberto uma janela em um cômodo abafado. E, de repente, todos conseguem respirar de novo. Kübler-Ross via isso como evidência de que a morte não é o fim de uma presença, mas a transformação dela. A alma não está mais presa ao corpo. Não está mais limitada ao sofrimento físico. E essa liberdade é sentida por todos ao redor. Mesmo na dor da perda, há uma sensação estranha de alívio, de que a pessoa finalmente está livre. Nos dias que seguem a morte, os sinais na casa continuam. Mas agora, eles têm uma qualidade diferente. Não são mais sinais de preparação. São sinais de despedida, de conforto, de confirmação. Kübler-Ross ouvia relatos de famílias que encontravam objetos da pessoa em lugares impossíveis. Sua caneca favorita aparecia na mesa, mesmo que ninguém a tivesse tirado do armário. Seu livro estava aberto em uma página específica, com uma frase que parecia uma mensagem. Sua música começava a tocar no rádio exatamente quando alguém estava chorando. Para Kübler-Ross, essas não eram coincidências. Eram comunicações. A alma, agora livre do corpo, encontrava formas de tocar o mundo físico. De dizer, eu ainda estou aqui, só de outra forma. E há um fenômeno que acontece especialmente com crianças e animais de estimação. Eles veem. Crianças pequenas, que mal conheceram a pessoa, de repente começam a falar dela. Dizem coisas como: a vovó veio me visitar ontem à noite. Ou, o vovô estava de pé ali, sorrindo. E animais de estimação olham fixamente para cadeiras vazias. Abanam o rabo como se alguém estivesse ali. Correm até a porta como se esperassem a pessoa chegar. Kübler-Ross nunca descartou esses relatos. Ela sabia que crianças e animais têm uma conexão natural com o mundo espiritual. Eles ainda não foram condicionados a duvidar. Eles confiam no que veem. E o que eles veem, muitas vezes, é real. Mas então vem algo que é, talvez, o maior desafio para quem fica: o luto. Não o luto imediato, que vem com lágrimas e negação, mas o luto profundo, que vem semanas ou meses depois, quando a casa fica quieta demais, quando a rotina volta, mas com um buraco enorme no meio dela, quando você pega o telefone para ligar e lembra que não há ninguém do outro lado. Kübler-Ross entendia esse luto de forma única. Ela não via como algo a ser superado, mas como algo a ser atravessado. Como uma jornada que tem seu próprio ritmo, sua própria geografia emocional e seus próprios sinais. Durante o luto, os sinais na casa mudam de novo. Eles se tornam mais sutis, menos frequentes, mas não menos reais. Uma borboleta pousa na janela. Uma pena aparece no caminho. Uma música toca no momento exato. E há uma sensação profunda e inexplicável de que a pessoa não foi embora completamente. Kübler-Ross sempre dizia: o amor não morre. O amor não tem fronteiras. O amor é a única coisa que atravessa os mundos. E quando você sente saudade, quando você chora, a pessoa do outro lado sente. Não como dor, mas como conexão. E muitas vezes ela encontra uma forma de responder. E há uma fase do luto que Kübler-Ross identificou e que poucas pessoas falam: a fase da culpa. Quando você começa a se perguntar: eu fiz tudo o que podia? Eu deveria ter notado os sinais antes? Eu deveria ter dito mais? Feito mais? Essa culpa pode ser devastadora. Pode consumir. Mas Kübler-Ross tinha uma mensagem clara para quem passa por isso. Você fez o melhor que podia com o que sabia naquele momento, e a pessoa que partiu sabe disso. Do outro lado não há julgamento. Há apenas amor, e compreensão, e perdão, sempre perdão. Ela lembrava de uma mulher que, anos após a morte da mãe, ainda carregava culpa por não ter estado presente no momento final. A mãe morreu sozinha no hospital enquanto a filha estava em casa, descansando, e a filha nunca se perdoou. Kübler-Ross conversou com ela, e disse algo que mudou tudo. Sua mãe escolheu partir sozinha. Muitas pessoas fazem isso. Elas esperam o momento em que a família sai. Porque é mais fácil.
Porque elas não querem que vocês vejam. Sua mãe te poupou. E do outro lado ela está em paz. E ela quer que você também esteja. E há algo que acontece quando o luto começa a se transformar. Quando as lágrimas ainda vêm, mas não com a mesma intensidade. Quando você consegue falar da pessoa sem quebrar. Quando as memórias trazem mais sorrisos do que dor. Nesse momento, os sinais na casa mudam de novo. Eles se tornam reconfortantes, suaves, como abraços invisíveis. E você começa a entender algo profundo. A pessoa não está perdida. Ela apenas está em outro lugar. E um dia, vocês vão se encontrar de novo. Kübler-Ross dedicou os últimos anos de sua vida tentando responder uma pergunta: o que acontece com a alma a longo prazo? Depois da transição inicial, depois dos primeiros sinais, depois da despedida, para onde a alma vai? E o que ela descobriu, através de pesquisas, relatos e suas próprias experiências espirituais, é que a alma continua sua jornada. Algumas retornam, reencarnam, escolhem novos contratos, novas lições, novas vidas. Outras permanecem do outro lado, ajudando, guiando, acompanhando seus entes queridos deste plano. E algumas, as que completaram todos os seus ciclos, ascendem. Movem-se para planos ainda mais elevados de existência. Kübler-Ross chamava essas de almas graduadas. Mas há um tipo específico de morte que Kübler-Ross estudou profundamente, e que carrega sinais diferentes. A morte de quem está em sua última encarnação. Sim, ela acreditava nisso. Que algumas almas estão vivendo sua última vida na Terra, que completaram todos os aprendizados necessários, que não precisam mais voltar. E essas almas, segundo ela, sabem disso, mesmo que não consigam verbalizar. Mesmo que não tenham consciência mental desse conhecimento, a alma sabe. E esse saber se manifesta de formas específicas nos últimos dias. Pessoas em sua última encarnação geralmente morrem com uma paz profunda. Não há luta. Não há resistência. É como se estivessem apenas esperando a hora certa. E quando ela chega, a transição é suave, quase imperceptível. Kübler-Ross lembrava de uma senhora de 87 anos que, na véspera de sua morte, disse à filha: "Eu terminei tudo o que vim fazer aqui. Está tudo completo." A filha não entendeu na época, mas depois, refletindo sobre a vida da mãe, percebeu que era verdade. A mãe havia resolvido todas as suas questões. Havia se reconciliado com todos. Havia perdoado e sido perdoada. Não havia nada pendente. E quando ela partiu, foi como se simplesmente tivesse decidido ir embora. Como quem fecha a porta de casa pela última vez antes de uma viagem sem volta. E há sinais específicos na casa quando a pessoa está em sua última encarnação. A energia não é pesada. É leve. Quase alegre. Mesmo com a tristeza da despedida iminente, há uma sensação de celebração no ar. Como se seres invisíveis estivessem se preparando para receber alguém especial. Kübler-Ross relatava que, nesses casos, familiares frequentemente viam luzes douradas. Não apenas pontos de luz, mas uma luminosidade suave que preenchia o quarto. E o cheiro. Nesses casos, o cheiro não era de flores comuns. Era de algo indescritível. Doce, mas não enjoativo. Suave, mas penetrante. Muitos descreviam como cheiro de santidade. E talvez fosse exatamente isso. Mas e aqueles que ainda têm mais encarnações pela frente? Kübler-Ross também observou padrões neles. Essas pessoas geralmente morrem com mais resistência. Não porque sejam fracas, mas porque a alma sabe que voltará. E há uma parte dela que não quer deixar o corpo, que ainda quer experimentar, que ainda tem desejos, medos, apegos. E esses sentimentos tornam a passagem mais turbulenta. O corpo luta mais. A respiração se torna mais agitada. E os sinais na casa são diferentes também. Mais caóticos. Objetos caem com mais frequência. Luzes queimam. Há uma sensação de inquietação no ar. Como se a própria alma estivesse em conflito. Mas não importa se é a primeira ou a última encarnação. Todos, absolutamente todos, recebem ajuda na hora da morte. Kübler-Ross era categórica sobre isso. Ninguém morre sozinho. Mesmo que não haja ninguém fisicamente presente no quarto. Mesmo que a pessoa tenha vivido isolada. Na hora da morte, há sempre alguém esperando do outro lado. Sempre. Pode ser um familiar, um amigo, um animal de estimação amado que partiu anos antes, ou um guia espiritual. Alguém que a alma reconhece, alguém que traz conforto. E esse alguém está ali para fazer a travessia junto,
para segurar a mão invisível, para dizer: venha, está tudo bem. E há algo que Kübler-Ross descobriu sobre o papel dos sonhos nos últimos dias. Eles não são apenas sonhos, são ensaios. A pessoa literalmente visita o outro lado enquanto dorme, experimenta como é estar sem o corpo, conhece o lugar para onde vai, vê as pessoas que a esperam. E quando acorda, muitas vezes traz fragmentos dessas experiências. Ela conta: sonhei com meu pai. Ele estava me esperando em um jardim lindo. Ou, sonhei que eu estava voando e não tinha dor. Kübler-Ross sempre encorajava as famílias a perguntarem sobre esses sonhos, a ouvirem, a validarem. Porque esses sonhos eram pontes, eram preparação, e traziam conforto não apenas para quem estava partindo, mas para quem ficava. E os sonhos não acontecem apenas com a pessoa que está morrendo. Eles acontecem com a família também. Dias antes da morte, entes queridos começam a ter sonhos premonitórios, sonhos onde a pessoa aparece despedindo-se, sonhos onde ela diz: está chegando a hora. Kübler-Ross ouviu centenas desses relatos, e ela via esses sonhos como comunicação entre almas. Como se, no plano dos sonhos, as almas pudessem se encontrar sem as barreiras do corpo, sem as limitações do tempo e do espaço, e nesse encontro, preparar-se juntas para o que estava por vir. Há também um fenômeno específico que acontece com gêmeos, irmãos muito próximos ou casais que passaram décadas juntos. Quando um está prestes a morrer, o outro sabe, mesmo sem estar presente, mesmo sem receber nenhuma notícia. Eles simplesmente sabem. Sentem uma mudança súbita, um aperto no peito, uma certeza inexplicável. Kübler-Ross chamava isso de vínculo de alma. Certas conexões são tão profundas que transcendem a distância física. E quando uma alma está se preparando para partir, a outra sente o chamado. É como se houvesse um fio invisível conectando-as. E quando esse fio é puxado, ambos os lados sentem. Mas há uma pergunta que muitas pessoas fazem e que Kübler-Ross abordou com cuidado. E os animais de estimação? Eles também dão sinais antes de morrer? Eles também passam por esse processo? A resposta dela era um sim absoluto. Animais têm alma. E quando estão prestes a partir, eles mostram os mesmos sinais. Afastam-se. Procuram lugares quietos. Param de comer. E há uma mudança no olhar. Aquele olhar distante. Como se estivessem vendo algo que nós não vemos. E muitas vezes, dias antes de morrer, animais de estimação vão até seus donos, encostam a cabeça neles e ficam ali, apenas sentindo, como se estivessem se despedindo. E do outro lado, Kübler-Ross acreditava firmemente que os animais também são recebidos, que há um lugar para eles, e que um dia nos reencontramos com todos os seres que amamos, humanos e não humanos. E há algo profundo sobre o luto por animais de estimação. Muitas pessoas sentem vergonha de chorar tanto. Sentem que é exagerado, que é só um animal. Mas Kübler-Ross dizia: o amor é amor. A dor da perda é a dor da perda. Não importa se quem morreu tinha 2 pernas ou 4. O que importa é o vínculo. E esse vínculo é real, é sagrado, e merece ser honrado. E os sinais? Eles acontecem também. Pessoas relatam sentir a presença de seus animais após a morte. Ouvir o som das patas, ver sombras familiares, sentir o peso deles na cama. E Kübler-Ross validava tudo isso, porque para ela, a morte não separa o que o amor uniu. Mas enquanto falamos de morte, precisamos falar de algo igualmente importante: o sentido do sofrimento. Por que algumas pessoas sofrem tanto antes de morrer? Por que a dor? Por que a agonia? Kübler-Ross enfrentou essas perguntas a vida toda. E sua resposta não era simples. Ela acreditava que nem todo sofrimento tem um propósito claro. Que às vezes o sofrimento é simplesmente parte da falência do corpo. Não uma lição, não um karma, apenas biologia. Mas ela também acreditava que, mesmo no sofrimento, há oportunidades. Oportunidades de aprender a receber cuidado, de praticar rendição, de encontrar força onde não sabia que existia, e de permitir que outros expressem amor através do cuidado. E ela sempre enfatizava: aliviar o sofrimento não é interferir no processo espiritual. Usar medicação para a dor não é impedir a alma de aprender. Pelo contrário,
Quando o sofrimento físico é aliviado, a pessoa pode focar no trabalho emocional e espiritual da morte. Pode fazer as pazes. Pode despedir-se. Pode atravessar com dignidade. Kübler-Ross era uma defensora feroz dos cuidados paliativos, da ideia de que ninguém deveria morrer com dor desnecessária, que compaixão é sagrada. E que ajudar alguém a morrer em paz é uma das coisas mais espirituais que podemos fazer. E agora chegamos ao último sinal. O sinal que fecha todos os outros. O sinal que acontece não no corpo, não na casa, mas dentro de quem fica. É o momento em que você percebe que a pessoa se foi. Não apenas o corpo, mas a presença. Há um instante, impossível de definir, em que você sabe, mesmo que os olhos ainda estejam abertos, mesmo que o coração ainda esteja batendo fracamente. Você sabe que ela já atravessou, que a alma já partiu, e o que resta é apenas o invólucro. Kübler-Ross via esse momento como sagrado, como o instante em que duas realidades se separam, e aqueles que estão presentes tornam-se testemunhas de algo maior do que eles mesmos. Mas o que fazer com tudo isso? Com todos esses sinais? Com todo esse conhecimento? Kübler-Ross tinha uma resposta clara. Não tenha medo. A morte não é o inimigo. Ela é parte da vida, tão natural quanto nascer, tão necessária quanto respirar. E quando você entende os sinais, quando você reconhece o processo, a morte deixa de ser um terror e se torna uma passagem, uma transição, um portal. E você pode estar presente para ela sem se despedaçar. Pode oferecer conforto sem desespero. Pode amar sem se apegar ao impossível. Ela sempre dizia que a nossa cultura moderna tem medo da morte porque a escondeu. Colocou os moribundos em hospitais, afastou as crianças, evitou falar sobre o assunto. E com isso, perdemos a sabedoria ancestral. Perdemos o conhecimento de como acompanhar alguém até a beira do véu. De como segurar a mão de quem está partindo e dizer: eu estou aqui. Você não está sozinho. E está tudo bem ir. Kübler-Ross dedicou sua vida a trazer esse conhecimento de volta, a devolver às pessoas a dignidade de morrer conscientes, acompanhados, amados. E há algo profundo sobre os 12 sinais que ela identificou. Eles não são apenas marcadores biológicos, são mensagens. São a linguagem que o corpo e a alma usam para comunicar algo fundamental. Eu estou me preparando, estou me soltando, estou pronto. E quando você aprende a ler essa linguagem, tudo muda. Você deixa de lutar contra o inevitável. Deixa de tentar forçar a pessoa a ficar mais um dia, mais uma semana. E em vez disso, você se torna uma ponte. Você ajuda a pessoa a atravessar. Você honra o processo. E isso, Kübler-Ross dizia, é amor verdadeiro. Mas e depois? O que acontece com você, que fica? Como você segue vivendo depois de testemunhar tudo isso? Kübler-Ross sabia que essa era a pergunta mais difícil. E sua resposta era: você carrega a pessoa dentro de você. Não como um peso, mas como uma luz. Tudo o que ela te ensinou, tudo o que você viveu ao lado dela, tudo o que amou nela. Isso não morre. Isso fica. E se transforma. E se você permitir, se transforma em sabedoria, em compaixão, em força. As pessoas que perdemos nos moldam. E se honrarmos suas memórias vivendo plenamente, amando profundamente, não tendo medo de sentir, então elas continuam vivas, através de nós. E os sinais não param após a morte. Eles continuam. Meses depois, anos depois. Uma música que surge no momento exato. Um objeto que aparece onde não deveria estar. Um sonho tão vívido que você acorda certo de que foi real. Um perfume familiar em um dia importante. Uma borboleta que pousa na sua mão. Kübler-Ross recebia cartas de pessoas ao redor do mundo contando esses sinais. E ela respondia todas dizendo a mesma coisa. Sim, é real. Sim, é sua pessoa amada. Sim, o amor continua. A morte não tem poder sobre o amor. Nunca teve. Nunca terá. Ela também falava sobre algo que poucas pessoas têm coragem de admitir. Que às vezes, depois da morte de alguém muito próximo, a vida fica melhor. Não porque você não amava a pessoa, mas porque você aprendeu algo com a perda. Você repensou suas prioridades. Parou de adiar o que importa. Começou a viver de forma mais autêntica. Kübler-Ross via isso não como traição, mas como honra. Como se a morte da pessoa tivesse te acordado. Te lembrado de que a vida é breve. E que cada dia importa.
E que o maior tributo que você pode dar a quem partiu é viver plenamente. Amar plenamente. Não desperdiçar o tempo que lhe foi dado. E há uma pergunta que ela fazia às pessoas. Como você quer morrer? Não quando, mas como. Que tipo de morte você quer ter? Rodeado de quem ama? Em paz? Com assuntos resolvidos? Com perdões dados e recebidos? E se é assim que você quer morrer, então comece a viver dessa forma agora. Resolva as coisas enquanto há tempo. Diga o que precisa ser dito. Perdoe. Peça perdão. Ame sem reservas. Porque ninguém sabe quando os sinais vão começar. E quando começarem, pode ser tarde para certas conversas, certos abraços, certas reconciliações. Kübler-Ross também via os 12 sinais como presentes. Presentes que o corpo dá à alma. Tempo para se preparar. Tempo para se despedir. Tempo para fechar ciclos. Em mortes súbitas, esse tempo não existe. E o trabalho de encerramento precisa ser feito do outro lado. Mas quando há sinais, quando há dias ou semanas, há uma oportunidade preciosa. E desperdiçar essa oportunidade por medo, por negação, por não saber o que fazer, era para ela uma tragédia evitável. Por isso ela ensinava, por isso ela escrevia, por isso ela falava. Para que ninguém mais perdesse essa chance. E no final de sua própria vida, Kübler-Ross experimentou tudo o que havia ensinado. Ela teve derrames, ficou parcialmente paralisada. Passou seus últimos anos em uma cadeira de rodas, dependente de cuidados. E ela viu os sinais em si mesma. O afastamento, a revisão de vida, os sonhos com entes queridos já falecidos. E ela dizia às pessoas próximas: eu estou pronta. Eu terminei meu trabalho. Posso ir em paz. E quando finalmente partiu, aqueles que estavam presentes relataram que foi exatamente como ela havia descrito milhares de vezes. Suave, tranquila, como alguém que simplesmente decide dormir. E não acorda mais. Seu legado não está apenas nos livros. Está em cada pessoa que aprendeu a não ter medo da morte. Em cada família que conseguiu acompanhar um ente querido até o fim com amor e presença. Em cada profissional de saúde que trata os moribundos com dignidade. Em cada um de nós que, ao entender os 12 sinais, deixa de ver a morte como inimiga e começa a vê-la como parte da dança da vida, como a última grande transição, como a porta que todos, sem exceção, vamos atravessar um dia. E quando esse dia chegar para você, espero que você se lembre dos sinais no corpo, dos sinais na casa, do olhar distante, das mudanças no sono, do afastamento, da respiração irregular, das mãos frias, da comunicação simbólica, do comportamento dos animais, dos objetos que caem, das luzes que piscam, do cheiro de flores, da presença invisível, e que você se lembre também de que não está sozinho, que há sempre alguém esperando do outro lado, que o amor continua, e que a morte é apenas uma mudança de endereço. A alma segue. E um dia, todos nos encontraremos de novo. Se este vídeo tocou algo dentro de você, deixe um comentário compartilhando sua experiência. Você já testemunhou algum desses sinais? Compartilhe este conteúdo com alguém que precisa ouvir isso. E se inscreva no canal para continuar explorando os mistérios da vida, da morte e do que existe além. Porque essa jornada não termina aqui. Ela está apenas começando.